bem-vindos ao nosso primeiro podcast do canal Plug Comex. Aqui nós temos hoje uma presença de uma pessoa muito especial para nós, para o Plug Comex, que é o Guilherme Testa, está aqui do meu lado. Além de ser um gatão, uma pessoa gente boa, um dos profissionais de alta linha que nós temos hoje no comércio internacional, apesar da profissão dele não ser comércio internacional propriamente dito. Guilherme, conta um pouquinho da tua experiência, conta um pouquinho de você, me conta um pouco quem você é, conta para o nosso pessoal que está nos ouvindo hoje, quer conhecer você. Bom, primeiro, Ale, obrigado pelo convite. Muito satisfeito, muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Bom, eu estou aqui, eu sou formado em administração, né? Estou aqui na Login desde 2020. E aí hoje eu estou à frente aqui das áreas de compras, né? A parte de, podemos chamar de comércio internacional, e a parte de logística, estoques internos, né? Almoxarifado. E como é que é o desafio de entrar numa das primeiras, talvez uma das únicas empresas que trabalham com transporte de navegação dentro do Brasil, que a gente pode dizer que é realmente brasileira, né? Isso. Como é que é esse desafio? A Login é uma empresa de cabotagem, como você falou, né? A gente opera 7 navios hoje, fazemos uma ponta rodoviária também, através de nossos parceiros, e temos um terminal portuário em Vila Velha, né? Que a gente opera tanto container quanto carga geral. Para mim foi um desafio enorme, né? Mudei muito, porque eu sempre trabalhei numa multinacional, e aí quando vim para a Login, muito diferente. Sempre trabalhei no agronegócio, não tinha nem ideia do que era o shipping. Você sabia o que era container? Não sabia. Aí você pensa, o que será que vem nesses containers? Como que é o controle? Como que faz a logística? Os planners fazem a logística dos containers, o que vai em cima, o que vai embaixo. Tinha nem ideia. Nem noção. Falava conversa, passadice, eu não tinha nem ideia o que a turma falava. Uhum. E foi um desafio muito grande, ainda aprendo muito com o pessoal aqui da operação, sobre o dia a dia mesmo, é um desafio, né? Nunca tinha trabalhado com pessoal de marinha, pessoal embarcado. Então, assim, é uma rotina totalmente diferente do que eu estava acostumado. Eu fico, assim, bastante impactada, porque eu sei que a Login veio de uma estatal, né? Além de toda a questão que a gente encara aí com relação a uma empresa que ela é de âmbito nacional, você ainda vem com algumas heranças de uma empresa que tinha um padrão estatal. Como que foi isso? Como você sentiu esse impacto? Porque realmente é um outro tipo de gestão, é um outro tipo de negócio. Conta para mim um pouquinho sobre isso. Aqui, Ali, assim, o principal impacto eu tive da parte, vamos falar, operacional. As coisas acontecem muito mais rápido. Aqui. Você sente, numa ação... E o nível de autonomia dos profissionais, da liderança aqui também, são muito maiores. Você sabe que me inspira muito a política que a Login tem. Essa coisa da cultura dela é muito forte. Muito né? forte. É uma coisa que eu sempre comento aqui. Eu não tive experiência em muitas empresas, né? Eu trabalhei em uma só multinacional, antes de estar aqui na Login. Mas assim, o que eu vejo realmente aqui, que missão, visão e valores da companhia não são coisas que estão na parede. São coisas aplicadas no dia a dia. Que interessante. Aqui você vê muito no discurso das pessoas que sempre que vai falar, coloca sempre, visando o valor tal da Login, visando o valor transparência, visando o valor atitude de dono. Então isso você vê muito aplicado no dia a dia. Então isso para mim foi um negócio assim totalmente novo, porque... Você imagina, você veio de multinacionais com um super background e, de repente, eles nunca prestaram atenção ou isso nunca foi tão implementado como na Login tem, né? Eu sinto isso muito na nossa empresa também, a gente tem valores muito parecidos à Centaurea, tem valores muito parecidos com a Login e a gente sente esse fit cultural. Então, assim, falando um pouquinho sobre essa coisa de pessoas, né? Como é importante numa operação onde você trabalha a logística e o desempenho, você trabalhar o ser humano que está do outro lado, né? Fala pra mim como é que esse deu desafio, porque eu tenho um pouquinho de preguiça de gente, vou ser bem sincera. Eu gosto mais de sistema, curto um papel, uma burocracia, adoro. Agora, quando eu tenho que falar de pessoas, pra mim é sempre um desafio. Como é que é isso pra você? Ale, eu vou te falar. Eu nunca, assim, a importância que a Login dá pra gente é um negócio fenomenal. O que ela proporciona para os colaboradores nessa jornada que a gente vive todo dia aqui, é um negócio que eu acho assim, fenomenal. Eu não tenho o que falar.
todo o cuidado que tem. Pô, eu entrei na companhia... No meio da pandemia? Não, antes de começar a pandemia. Então a gente trabalhou 2 anos e pouco aí de casa. E o cuidado que a Login teve com todos os colaboradores. Que show. Pô, para cuidar da saúde mental, para cuidar da parte psicológica, foi um negócio assim, eu acho que o carinho que a Login cuida do principal ativo dela, que são as pessoas, para mim é um negócio assim, surreal. Que bacana ouvir isso, Guilherme. E você vê, né, essa coisa da Login, ela transparece, ela transborda a níveis internacionais. Particularmente, estou perto de vocês há um pouco mais de um ano e eu percebo como vocês cresceram. Sim. A gente percebe, vocês compraram uma empresa de transportes, né, a Tecmar, se não me engano. Isso. Vocês conseguiram a concessão do porto de Vila Velha, Vila Velha. E vocês estão aí com o desafio de fazer grandes investimentos para que esses locais realmente sejam polos de logística, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Se você acompanha os resultados que a Login vem obtendo aí, desde 2019, 2020, até o que a gente tem hoje, é um negócio assim, acho que difícil a gente ver uma empresa, não uma startup, mas uma empresa evoluir em termos de resultado da forma que a Login evoluiu. Eu acho que além disso, tanto que também ela se tornou mais robusta em termos de processos, etc, né? O time da Login é um time sensacional, todo mundo joga junto. Que legal. Todo mundo joga junto. Eu não vejo... Sabe aquela sensação que você tem, pô, aqui eu tenho que ficar mais resguardado, que eu posso tomar uma? Eu não vejo. Aqui não tem, né? Eu tenho essa mesma impressão, e isso como prestador de serviço da Login, que somos, graças a Deus, a gente não tem essa coisa de barreiras. Não. Ninguém aqui quer mostrar que sabe mais que ninguém. Todo mundo joga junto. É muito bonito isso. Eu acho que isso é uma das principais fatores, uma fortaleza para a Login ter chegado onde está. Verdade, você Eu tem vejo razão. isso dessa forma. Em termos de negócios, como você falou, a Login adquiriu a Tecmar. Em termos de número de pessoas, de colaboradores, é uma outra Login. Quantas pessoas nós estamos falando aí? Hoje, com os marítimos, eu acho que a gente deve ter 1.100, mil e pouquinhos funcionários. Fora a parte da Tecmar, que é mais 1.000 e alguma coisa. Então a gente adquiriu uma empresa... Que é outra Login. Que nós visamos, comprando para ajudar a gente a fazer a cadeia de ponta a ponta, né? E o pessoal está passando, está aprendendo, entrando. A gente quer colocar a mesma cultura Login lá. Que legal. Tanto que e tudo é tempo, né, Guilherme? Tempo. Você não pode chegar e invadir o espaço do outro, e de repente isso é uma aculturação. Isso. Não é uma imposição, pessoas são pessoas, é muito importante. É isso. E a Login, em termos de futuro, né? Como você falou, a gente ganhou recentemente, né, a concessão lá em Vila Velha. Então, N investimentos acontecendo, aquisição de guindastes, hits tracker, enfim, uma série de equipamentos, empilhadeiras, uma série de equipamentos visando se tornar de fato, né, um operador realmente, né? Um terminal multipropósito, cada vez mais eficiente, cada vez mais sustentável. E além disso, também nós temos 2 navios em construção na China. Que legal, com investimentos da Login mesmo. Um navio que vai ficar, a estimativa de ficar pronto até final de 23 e o outro meados de 24. Nossa, que mais 2 gigantes aí que vêm para incorporar a nossa frota. Yes! E assim, pensando, né? A gente quando olha para um armador, que você aqui hoje representa um armador, né? Sim. A gente fica pensando quais são os desafios para um armador enfrentar 2 pontos complexos, um logística para si próprio e o outro alfândega. Né? Nós estamos num país onde a alfândega, eu posso dizer que ela é bastante peculiar, ela é bastante especial. Se a gente fala da alfândega em Santos, alfândega no Rio, alfândega em qualquer canto, elas são diferentes, né? Elas têm ações diferentes, elas têm estrutura diferente. E, assim, eu sou fã da alfândega, eu sou super fã, eu acho que todo mundo tinha que acreditar que realmente a fazenda foi criada para proteger aquilo que mais a gente tem de valor, que é a nossa receita, é tudo aquilo que a gente tem aqui dentro, né? Então, o compliance é uma coisa super importante, e isso, por princípio, a gente visa, e a gente percebe a preocupação da Login com isso também. Então, como que é você, um gestor de área tão importante que é a parte de compras, essa parte de logística, administrar esse mundo, que é usar a logística ao seu favor, para que você tenha um custo eficiente e não só isso, cumprir com aquilo que é o compliance de alfândega. Como que tem sido isso para você? Ale,
como você sabe, né, quase tudo, grande parte do material que a gente compra, para os navios principalmente, são importados. Sim. Muita coisa de fabricante na Europa, muita coisa na China, então grande parte do que a gente compra é importado. Então a gente tem muita essa interação, a gente tem essa relação com a alfândega, com receita, né? Então, assim, a gente olha e diz, pô, é uma burocracia, não sei o quê, é muito processo, mas você vê que é tudo necessário para ter aquilo que a gente precisa, que é preservar a nossa indústria nacional também, né? Então, e quando eu entrei aqui na Login, assim, eu não conhecia nada, tá? Porque de onde eu vim, o volume de importações era muito menor. Entendi. Então, eu aprendi muito aqui com o time, aprendi muito contigo também, com nossos bate-papos, etc, né? E quando eu entrei, foi aquele que a gente bate-papo, foi assim, temos um problema, né? Precisamos estabelecer algum tipo de logística internacional, ter um parceiro, operador internacional. No começo a gente... Esse cheiro veio da onde? Porque, cara, da onde você tirou isso, não, né? No dia a dia, que a gente importa coisa da Europa inteira, e era coisa vindo de avião, toda hora. E você, por exemplo, que eu lembre, né, naquela época que a gente começou a conversar, tudo chegava. Tudo chegava. Aí, começava ali o problema, né? E a gente muitas vezes comprava o frete já embutido no produto, não tinha uma inteligência para a gente conseguir tomar decisões baseadas em dados. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa, por exemplo, você está me falando que todas as peças vêm de fora, Sim. Né? Qual é o prejuízo que a gente pode pensar aí para uma companhia de navegação ter a sua atividade parada por falta de peça? Você imagina os impactos de uma operação se uma peça que deveria ter chegado não chega, um navio eventualmente tem que parar porque essa peça não chegou. Você imagina o custo do navio parado e o mais importante que na nossa visão aqui da Login, que é um dos nossos valores, que é a visão do cliente. Como que o cliente se sente na jornada não tendo aquilo que ele esperava ter na data acordada? Pois é. Então, além de prejuízo financeiro, a gente também se desgasta muito com os nossos clientes. Né? A gente frustra as expectativas dos clientes. Nossa, e é um desafio, né? A gente que está nessa coisa de logística, esses fatores que a gente costuma chamar de fatores fecais, eles acontecem. Sim. E eles são imprevisíveis, né? Então, imagina a tua cabeça para estar planejando tudo isso sem ter dados na mão. Naquela época, quando você assumiu tudo isso aqui dentro, você trabalhou isso praticamente no escuro. Sim. E foi tateando para poder entender qual seria a saída para poder ter esse controle. Sim. E eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, eu lembro que você chegou e falou, Ale, nós temos um problema. Não sei o que vamos fazer, nem como. Não sei como, nem como. Aí eu falei para você, não sei se você lembra disso, acho que você vai ter que confiar em mim. Sim. E foi uma confiança de mão dupla. Foi de mão dupla, porque a gente teve que criar um problema, entender o problema para trazer uma solução. E hoje, depois de passados aí 2 anos que você está nessa gestão, e indo já para o 3º ano, né? Como é que está isso agora, assim, os planos para daqui para frente? Como é que foi essa integração da gente com relação ao processo mapeado, as tecnologias, essa aculturação da equipe? Eu posso dizer que nós tivemos portas abertas aqui dentro. Vocês foram muito solícitos e muito abertos, e tem muito disso da cultura da própria Login. Eu sou muito grata à cultura da Login. Nós pudemos sentir isso na pele, essa cultura da colaboração, da agilidade, da presença do funcionário com o dono mesmo do processo. E, assim, a sua equipe, ou a equipe toda que a gente teve contato, até de outros setores, foi realmente muito proativa, né? E isso fez toda a diferença. Mas hoje, o que era antes, com o que você tem agora, qual é o teu futuro daqui para diante? Eu acho só explorar um pouquinho esse ponto, né? Quando a gente discutiu, a ideia era assim, eu quero ter algum armazém, algum hub para a gente consolidar a carga e eu economizar o meu custo de frete. Vamos juntar carga. Era isso. Ponto. O objetivo era esse. Isso. E aí a gente foi puxando a linha. E aí o que a gente tem hoje, né? Acho que 2022 vai ser o primeiro ano que a gente termina o ano e a gente tem todo o processo de importação em dados. Nossa, isso A gente sabe o quanto a gente gastou com despachante, a gente sabe o quanto a gente gastou com armazenagem, quantas cargas extrapolaram o primeiro período de armazenagem, a gente sabe qual percentual vem em frete marítimo, quanto que vem em frete aéreo,
a gente sabe todos os custos logísticos envolvidos na consolidação, a gente sabe todos os impostos pagos e o melhor, a gente tem toda essa documentação dentro de um sistema. Então a gente consegue, eu acho que o que a gente consegue, foi uma coisa que a gente nem mirou no primeiro momento, foi construindo. Então hoje a gente, 2022, a gente termina com todas as importações realizadas pela Login em número. A gente tem o dado, a gente gerou dados. Com base nisso que a gente gerou em 2022, isso vai com certeza auxiliar muito a gente nas tomadas de decisão para 2023. Exatamente. Então, acho que a gente teve um ganho de performance excelente, a gente teve um ganho operacional excelente e a gente teve um ganho de compliance, de ter todas as documentações no mesmo lugar também excelente. Fantástico. É um ponto que a gente está desenvolvendo esse ano, né? Que vai ser uma entrega esse ano, que já é a integração com o nosso departamento financeiro. Que antes era um fluxo, muito documento, e aí foi um ponto legal naquilo que você falou. Era um negócio que estava dando certo, e eventualmente, pô, por que a gente vai mexer naquilo que está dando certo? Mas a gente conseguiu digitalizar muita coisa. Uhum. Então, nós vamos ter no Plug Comics todas as etapas do processo de importação. Desde que a gente colocou o pedido de compra, a gente já vê no Plug Comics, até o pagamento da invoice pela tesouraria, a gente vê no Plug Comics. Ou seja, é um processo hoje que você consegue entender ele de forma linear. Online. Quero ver onde está essa ordem de compra número 10. Você entra no sistema, clica lá, se já tiver... está em trânsito para o Brasil de navio. Tá bom, onde que está? Você clica, tá aqui na costa africana, aqui, está sob o navio X vindo. Então, é um negócio que a gente consegue rastrear, a gente tem o tracking, tanto físico quanto toda a parte documental dentro do sistema. E é incrível, né? Porque você não precisa mais de interlocutores. Sim. Hoje, se o presidente da corporação quiser entender como é que está o fluxo dele, ele consegue clicar um botão e acessar. Né? E a gente sabe que grandes corporações, a Login é uma grande corporação, ela é brasileira e muito orgulho a gente ter uma corporação como a Login no Brasil, né? Mas é muito bacana poder falar que não existe barreiras para que essa informação flua de uma maneira tranquila, porque aqui é possível você errar, é possível você acertar, e é aquela política de uma startup mesmo, né? Quanto mais rápido você errar, mais rápido você consertar, mais resultado você vai ter lá na frente. Sim. E isso é a coisa mais bonita, né? Sim. E aqui dentro ninguém tem medo, ou seja, não importa se a informação é sua, é minha, é do terceiro, é do quarto, é do fornecedor, ela está visível. Todo E mundo ela dá a oportunidade de você tomar ação antes que você seja surpreendido. Isso aí. E assim, Ale, acho que um ponto, inicialmente, no começo, né, gera aquele medo. Mas vamos mexer nisso, isso vai dar certo. Cara, vamos tentar. Eu tenho certeza que a gente vai andar para frente. Aham. E, eu fico super feliz, assim, todo o engajamento do time, Muito bom, que comprou, de fato, do suporte de outras áreas, como o nosso financeiro aqui, que também comprou. Foi mesmo. E, eu acho... O despachante. Que ele comprou a briga, também. ele foi em frente e falou, cara, se isso é bom para o meu cliente, Vamos bom para mim. Isso. Né? Assim, eu acho que o resultado... Claro, a gente tem muita coisa para fazer. Tem. Muito, mas eu acho que, assim, do que a gente saiu do começo do projeto para o que a gente tem hoje, eu considero já um sucesso. Que coisa boa de ouvir isso. Eu considero um sucesso. Acho que foi um negócio construído a 4 mãos. Né? A gente foi desenhando, se fizer isso, se fizer aquilo, não, isso aqui não serve, vamos fazer assim. E fomos uma construção. Né? E a experiência que foi sendo o alicerce para a gente fazer. Então, acho que eu já considero um sucesso. Acho que tem, como eu falei, muita coisa para a gente fazer. Mas, assim, é evolução, né? Para 2023, a gente bater um papo, o que são os principais desafios, né? Acho que a gente pensar em outras modalidades de aquisição, vamos usar entreposto aduaneiro. Tem de bom para nos ajudar, não então, eu acho que, assim, 2023, eu tenho certeza, a gente vai conseguir, como companhia, se planejar melhor. Para a gente, acho que, assim, conseguir cada vez mais sermos efetivos ao extremo na nossa execução. Eu acho que 2022 foi muito bom, a gente performance em operação, a gente melhorou bastante, mas para mim o mais importante de tudo, claro, a gente conseguiu melhorar, gerou redução de custo, etc. Mas o mais importante, a gente conseguiu gerar dados para aí sim a gente conseguir usar esses dados para a gente planejar os próximos anos. Muito bom. É o primeiro ano que a gente tem 100% dos dados confiáveis, categorizados, a gente sabe tudo ali que está mexendo.
Que bom. Então isso, pô, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento. Isso para compras é a chave, né? Sim. Isso para compras é a chave. Hoje a gente sabe, pô, um fornecedor X, o impacto dele no frete aéreo é tantos %. Eu tenho isso na mão, fácil, eu olho ali e vejo. Então, pô, o que ajuda a gente isso aí na tomada de decisão é sensacional. Guilherme, e o ser humano? Ser humano, Guilherme, qual era a tua sensação, a tua ansiedade quando você começou com tudo isso sem conhecer? Como foi segurar essa ansiedade até que o projeto acontecesse, né? O que eu entrei aqui e que o meu gestor falou para mim, o Maurício, foi o seguinte: calma, vamos, antes de você entrar na operação, entenda ela. Porque se você já entrar, o vício que tem ali, você vai entrar. Então, eu acho que esse período de diagnóstico que eu tive, tanto para fazer um diagnóstico das áreas, o diagnóstico das pessoas do time, me ajudaram muito. E você sabe? E a gente virar. O que a gente quer fazer? Primeira coisa, pô, vamos tentar reduzir, focando aqui no processo de importação, vamos reduzir dias de armazenagem, tá? O que a gente precisa fazer? Isso, pô, ajustando. Agora, vamos reduzir custo. Então, foi mirando e a gente atacando um bloco de cada vez. E aí você conseguiu trabalhar essa tua ansiedade, sim, né? Sim. E você sabe que você fez a mesma coisa com a gente? Como teu fornecedor de serviços? Você fez exatamente a mesma coisa. Você deu a oportunidade para a gente fazer o diagnóstico de tudo aquilo que tinha. E aos pouquinhos a gente conseguiu ir atacando por partes. E até hoje você faz isso. Sim. Você está de parabéns. Excelente gestão. Vamos parte por parte. É isso aí, muito bom mesmo. Gente, vocês ouviram aqui o testemunho do nosso super parceiro, cliente, o Guilherme. Além de tudo, um profissional bastante interessante, porque ele se desafiou a sair daquela zona que ele vivia de conforto, para que ele pudesse experimentar o novo. Parabéns, Guilherme. Parabéns por você se desafiar, por você permitir o novo e por você encorajar a sua equipe a aceitar o novo. Nem sempre a gente tem condição de estar preparado emocionalmente, tecnicamente, com robustez para encarar desafios novos. E aqui eu vejo uma parceria de sucesso e eu vejo uma empresa de sucesso que eu tenho muito orgulho, muita honra e muita humildade de fazer parte dessa história. Muito obrigada pela tua participação, meu amigo. E eu agradeço a participação de ter topado o desafio com a gente. Aí, tamo junto. Vamos pro próximo agora. Vamos é isso aí. Valeu.